Que vídeo interessante, bem didático, maravilhoso. Os irmãos que não estão aqui na igreja, nós vamos disponibilizar o vídeo em todas as os nossos grupos sociais, tá bom? O vídeo vai ser disponibilizado, nós começamos a nossa aula com um vídeo e nós temos esta noite o início de um período que é muito importante para podermos compreender a palavra do Senhor, que é o período dos reis, tanto de Israel quanto de Judá. Eu, além desse vídeo, com as finalidades que, obviamente, a gente quer alcançar hoje, eu preparei para os irmãos e para toda essa aula um conjunto de slides com os quais nós vamos poder entender completamente, pelo menos à guisa de introdução, o nosso querido livro de 1º Reis. O nosso querido livro de 1º Reis. Vamos, por gentileza, aos slides, filho. Vamos começar. Irmãos, nós estamos começando o período da monarquia. E quando a gente pensa no período da monarquia, a gente está, obviamente, ali no Velho Testamento. Nós sabemos que o Velho Testamento se divide em Pentateuco, aquele primeiro conjunto marrom, livros históricos, a parte verde, e entrando também ali na parte amarela, temos os livros de sabedoria, aquela parte vermelha, e temos ali embaixo da estante os profetas menores e os profetas maiores. Quando a gente pensa nos reis de Israel, você pensa exatamente no segundo grande período. O primeiro grande período está ali com o Pentateuco, é também muito de história, mas é a história inicial de Israel, bem como do mundo, da humanidade, de todas as coisas. Temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí, a palavra de Deus continua, e chegamos ao importantíssimo livro de Josué. Josué é o livro que deságua, Josué é o livro que nos traz toda a consequente bênção de Deus para Israel. Deus tinha dito a Abraão que ia lhe dar aquela terra e que ele seria próspero por sua descendência na terra das peregrinações, tanto dele, quanto de Isaque, quanto de Jacó. E nós sabemos que Israel foi escravizado. E aqui está um mapa bastante conhecido. Nós sabemos que o Senhor, por mão forte, retira Israel do Egito. Ele faz todo esse trajeto, né? Ele desce toda essa península do Sinai, chegando exatamente aqui, no Monte Sinai, aonde nós temos um parar do povo de Deus, momentâneo. Esse parar momentâneo do povo de Deus é para receber a lei, para receber a organização, para que Deus pudesse, num primeiro momento, estabelecer as questões culticas, e Deus os manda voltar a marchar. Vem um livro de Números, eles retornam à sua marcha, e quando chegam exatamente aqui em Cádiz Barneia, chegou o momento de conquistar toda aquela parte ali de cima colorida. Só que o povo falha, o povo não confia em Deus, e ficam 40 anos no deserto. Aquela geração morre, uma nova geração se levanta, e sobe aqui, pela parte oriental do Jordão, pela Transjordânia, a parte oriental, vai conquistando com Moisés todo esse território, e quando chega aqui,
exatamente aqui está a terra prometida. Por que a terra prometida está ali em tom diferenciado e com muitos nomes ali? Porque a terra prometida, ela era isso aqui, ó. Ali em cima está o mar da Galileia, aqui embaixo o mar morto. E todos esses povos habitavam na terra prometida. Então, aquele desenho ali de cima destacado é esse aqui. E era absolutamente impossível Israel conquistar estes povos. A palavra de Deus diz que, inclusive, no meio desses povos, existiam 7 nações mais fortes e mais poderosas. Chegamos ao livro de Josué, e Josué narra exatamente a vitória heróica do povo de Deus. A conquista começa aqui embaixo, ó, na parte sul. Josué e Israel conquista a parte sul, e depois de conquistar a parte sul, foram enganados só pelos gibeonitas, eles sobem, irmãos, e conquistam toda a parte norte. E aí, obviamente, tanto a parte sul quanto a parte norte se torna conquistada. Josué vai e Josué divide a terra, e a terra fica toda dividida entre as 12 tribos. 2 tribos e meia, está ali Ruben e está ali Gade, e a meia tribo de Manassés do lado da Transjordânia, ou seja, do outro lado do Jordão. E 9 tribos e meia, está ali, ó, desde lá de cima, desde Asser até aqui embaixo, Judá e Simeão, ficam aqui embaixo. Josué divide, e Josué diz, agora não tenham preguiça, agora conquistem todo o restante da terra prometida. Muito bem, olha que interessante. Israel, então, ali a parte de baixo conquistada, depois a parte de cima. Israel, então, conquista toda a terra prometida? Bem, vamos lá. Você tem, então, com Josué, um Deus que cumpre a sua palavra e que concede ao seu povo descanso na terra prometida, depois de libertá-los da terrível escravidão do Egito. E aí vem a dádiva da terra prometida. Agora é óbvio, eles tinham que conquistar toda a terra prometida. Ué, pastor, com Josué, eles não conquistaram toda a terra? Observem, por gentileza, esse mapa. Esse mapa nos dá a ideia de que, com Josué, eles teriam conquistado toda a terra. Porque Josué, quando divide a terra, e você lê em Josué, que a tribo de Dan ficaria com as cidades tais. Aí você lê em Josué, que a tribo de Judá ficaria com as cidades tais. Quando se estabelece os limites no livro de Josué, a ideia que dá é que Josué tinha controlado toda a terra. Mas isso não é verdade. Interessante que quando a gente pensa no final da vida de Josué, a gente tem que responder essa pergunta. Então, tudo foi conquistado? Não. Daí, o livro de Juízes ser um livro que era para representar o final da conquista da terra prometida. Por quê? Olha esse mapa aqui, por gentileza. Você está vendo a parte de verde? E você está vendo a parte de vermelho, rosa, alguma coisa assim. Escute, toda essa parte aqui é aquele mapa ali do lado. Mas a parte de verde é a parte que eles ainda não tinham conquistado. E que Deus tinha dado. O Senhor tinha dado. Então estava dividido. Mas veja que Asser tinha que conquistar muita coisa. Veja que aquelas tribos ali do meio, ó, Manassés, Zebulon, Isacar, Dan, tinham muito o que conquistar. Judá tinha muito o que conquistar ali embaixo.
Então, quando Josué morre, Josué consegue conquistar com o povo essa parte mais importante do território, que era onde se tinha comida, água e provisão. Mas a parte mais difícil do território não tinha sido conquistada. O livro de Juízes era para ter a seguinte escritura: e faleceu aquela geração, e se levantou uma geração mais poderosa ainda, geração que conhecia ao Senhor e que conquistou toda a terra em obediência à voz do Senhor. Mas o livro de Juízes não diz isso. Diz que Josué morreu e que se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor. E ao invés de conquistar o que Deus tinha dado, resolveu conviver com os povos que ali estavam. E aí o livro de Juízes é exatamente isso aqui, irmãos. Olha que dor, né? Chegamos agora nos livros históricos. E aí vamos agora para Juízes, ali o segundo livro histórico. O livro de Juízes é esse ciclo desesperador, que começa sempre assim: e fizeram os filhos de Israel, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Deus disse: quando vocês pecarem, eu entrego vocês para outro povo, para que outro povo castigue vocês. E aí, o que acontecia? Deus entregava para outro povo. E entregando para outro povo, Deus tinha que levantar um juiz que libertasse aquela parte de Israel que ficou escravizada. Você não tem que pensar que era Israel todo que estava escravizado. Não. Eram partes de Israel. Deus, por sua misericórdia, punia aquelas partes que estavam naquele momento do tempo piores espiritualmente. Não eram todos, era parte. E aí, olha que interessante, um ciclo começa. Israel fez mal aos olhos do Senhor, Deus entrega. E aí Deus tem que levantar o primeiro juiz, Otoniel. O segundo juiz, Eude. Depois o Senhor levanta Débora. Depois o Senhor levanta Gideão. Depois Jefité. Depois Sansão. E o último dos juízes foi nosso querido e amado o quê? Samuel. Está vendo esse mapa? Esse aqui eu quero que você, Davi, aumente por gentileza. Vamos lá. Eu preciso uma observação um pouquinho mais especial quanto a esse mapa. Isso. Aumentou ao máximo? Isso. Vamos lá. Você está vendo, ó, todos esses pontos em branco são os juízes que Deus levantou. Está vendo que é de cima a baixo? São os juízes. Cada um num período histórico e cada um numa parte de Israel. Porque vinha um inimigo e dominava aquela parte que estava mais sujeita a deuses estranhos. E aí o que acontece? Deus levantava um juiz e aquela parte era libertada. Então, o povo de Israel tinha 350 anos depois da morte de Josué, só para conquistar a terra, só para viver bem, só para servir ao Senhor. Mas se levanta uma geração que não queria nada com o Senhor, e são 350 anos de história de sofrimento. Sofrimento. Olha que interessante. Deixa eu dar a fonte para vocês. Todos esses mapas eu retirei da Bíblia de Estudos Roman, tá? É uma Bíblia muito especial, muito boa também. Há várias Bíblias de estudo. Eu gosto mais dos mapas desta Bíblia. Muito bem. Agora, acompanhe comigo. Se você parar e pensar, então, nós temos, nesse momento dos livros históricos aqui, esse momento doloroso. E aí é que entra Samuel. Você está vendo ali 1º e 2º Samuel? Você está vendo ali 1º e 2º Reis? Está vendo ali 1º e 2º Crônicas? Você está vendo? Olha que interessante.
Você, por gentileza, entenda que quem separou os livros fomos nós, os cristãos. No mundo judaico, os livros são um só. Só tem um livro de Reis, com todo o conteúdo de 1º e 2º Reis. Só tem um livro de Crônicas, com todo o conteúdo de Crônicas. E só tem um livro de Samuel, com todo o conteúdo de Samuel. Você está entendendo? Agora, olha que interessante. Então, surge Samuel, e a partir desse momento ocorre um pedido da parte do povo. E que pedido era esse da parte do povo? Nós queremos rei. Nós queremos rei. E aí, quando você olha a palavra de Deus, olha que interessante. Você tem então um Deus que faz o povo entrar na terra prometida. Você tem um Deus que dá descanso a esse povo na terra prometida. Você tem um Deus que dá... Só um pouquinho, amigo, depois você conversa. Agora é o horário do estudo. Você tem um Deus que dá a esse povo a dádiva de líderes militares. E você tem um Deus que atende esse povo e dá a eles monarcas como eles querem. Quando você vê o pedido pela monarquia, que está em 1 Samuel capítulo 8, você vê que o pedido é: Samuel, os teus filhos não são como você. Você é um homem justo e de Deus, seus filhos não. E a gente não vê ninguém para te substituir. E a gente, quando olha para a terra, a gente vê os outros povos que estão morando aqui do lado, e que estão morando com a gente, com reis. E nós queremos reis também, para a unificação e para a defesa. E a gente quer viver, literalmente, como todos os outros povos. Gente, olha que interessante. Quando você para e pensa que a monarquia foi produto de simplesmente o desejo de Israel ter um tipo de governo estranho, e que eles olharam para os outros povos que eram malignos e pagãos, que eram os cananeus, e disseram: nós queremos o mesmo. Você acha que a monarquia dá certo? Pensa comigo. Você acredita piamente que a monarquia ia dar certo? Gente, o que começa errado, continua errado. Coloca só um pouquinho minha imagem embaixo. Vamos abrir, por gentileza, em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Deixa eu mostrar esse texto para vocês. Êxodo 19 e 5. Pegue comigo. Em Êxodo capítulo 19, versículo 5 diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6, e vós sereis reino sacerdotal e povo santo. O que Deus queria com Israel? Deus queria Israel diferente de todos os povos. E Israel agora queria se parecer com todos os povos em matéria de organização. Deus chega e diz: você é meu povo particular. Vocês serão um reino de sacerdócio. Ou seja,
Quando o povo pede um rei, a instituição da monarquia é uma afronta à aliança que Deus fez com eles no Sinai, porque Deus queria ser o único rei deles. E Deus queria mais ainda, que eles não fossem governados por rei nenhum, para ele, Deus, governar a eles. É interessante, volte agora para 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 8. É interessante que Deus disse o que ia acontecer com eles. Deus disse, vocês querem um rei mesmo? Olha o que ele vai fazer com vocês. Olha o que ele vai fazer com vocês. Versículo 11. Este é o costume do rei que haverá de reinar sobre vós. Ele vai tomar para ele vossos filhos. E vai colocar vossos filhos para cuidar de carro, cavalo. Para correr diante dos carros. Porá por príncipe de milhares e por cinquentenários, e para lavarem a sua lavoura, e fazer a cega, e cuidar das armas de guerra, e dos carros, e tomará suas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras, vai tomar o melhor da vossa vinha, dos vossos olivais, e é para ele, para dar para os criados dele, e as vossas sementes e as vossas vinhas, ele vai dizimar, para dar aos seus eunucos e seus criados, e também os vossos criados, e as vossas criadas, os vossos melhores jovens, os vossos jumentos, ele vai tomar, para empregar no trabalho dele, vai tomar do seu rebanho o dízimo, para servir aos criados dele. E aí naquele dia vocês vão clamar e vão chorar. Ou seja, eu estou dando para vocês essa terra, já dei a chance de vocês conquistarem, vocês têm o direito de nela morar, produzir, viver como reis. Ninguém cobrando nada de vocês, nem imposto, nem absolutamente nada, com liberdade, ninguém vai tomar a terra de vocês, e até quando vocês tiverem que vender a terra para um irmão de vocês, por escravidão, no jubileu ele tem que devolver tudo, eu dou para vocês vida completa, e vocês querem viver de acordo com as outras nações? Escute. Em Êxodo e Deuteronômio, Deus já tinha falado sobre os direitos do rei, porque sabia que Israel ia fazer isso. Mas Israel pediu o rei, e Israel só entendeu que estava fazendo uma besteira. Uma besteira. Lá em 1 Samuel 12, quando no versículo 19 Israel disse assim, roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados nós acrescentamos ainda este mal, o de pedir um rei para nós. Aí é aqui aquele texto que Samuel diz, eu não sou louco de pecar não orando por vocês. A monarquia é, então, uma afronta a Deus, ao cuidado de Deus, à presença de Deus, aos caminhos trazidos por Deus, e à aliança mosaica. Podia dar certo? Ia dar certo? Continuemos os slides. Vamos juntos? Posso voltar o slide, o controle, filha? Vamos lá. Deus deu a monarquia. Pode agora tirar a minha imagem, filho. Olha a cronologia. Ali está Josué. Está vendo? Acabei de destacar.
livro de Josué, depois vem um livro de 1º e 2º, não, vem Juízes e Rute, período de 120 anos, né? Depois período de Juízes, 350 anos, aí vem agora o livro de 1º e 2º Samuel. Vamos lá. 1º e 2º Samuel retrata os primeiros 3 reis. Saul, me responda, Saul foi um rei maravilhoso? Saul foi um bom rei? Depois de toda a leitura bíblica diária, a gente viu que Saul foi difícil. Quase arrebentou Israel todinho. Davi, esse foi um homem segundo o coração de Deus, mas também cometeu seus erros, teve seus problemas dentro de casa. E aqui uma questão muito séria. Quando em 1 Samuel capítulo 12 existe a ratificação do rei, porque o povo disse, meu Deus, nós fizemos besteira, mas agora feito já está feito. Porque quando você lê 1 Samuel 12 e entende profundamente, ali está o princípio da representatividade. Deus deixou de simplesmente tratar individualmente com cada israelita, para tratar de forma coletiva. Agora o povo seria abençoado se o rei servisse a Deus. E o povo seria arrebentado se o rei deixasse de servir a Deus. Olha o problema de ter rei. Olha o problema de ter rei. É a questão da representatividade. Mas isso é uma ideia que não vem de hoje. Quando você pensa na representatividade, você tem exatamente o quê? Você tem Adão como representante da primeira raça, Cristo como representante da segunda raça. Agora, se vocês querem reis, então tá bom. Eu vou agora tratar vocês à luz de como o rei vive na minha presença. E você que viu o vídeo aqui na igreja no início, quantos reis viveram na presença de Cristo? Saul começou bem, terminou mal. Davi começou bem, caiu, se levantou. Salomão, estamos estudando agora, Salomão. Salomão começa muito bem e termina muito mal. E aí, olha que interessante. São 120 anos do povo, 40 anos sofrendo na mão de Saul, 40 anos sendo abençoado com Davi, 40 anos prosperando com Salomão. Mas Deus só tem misericórdia do povo e de Salomão por causa de Davi. A conta ia chegar de tudo que Salomão fez, e que nós estamos estudando agora em 2 Reis, em 1 Reis com Jeuel. Agora, olha que interessante. Preste atenção nisso. 1 Samuel é aquele livro que tira Israel do tribalismo para levar para a monarquia. É o livro de transição. É o livro da escolha errada. É o livro que poderia ter uma outra redação, e teve uma redação horrível. 2 Samuel vai ser o quê? Um livro completamente voltado para Davi. 1 Samuel fala de Saul, termina com a morte de Saul. 2 Samuel trata de Davi. E aí, 1 Reis vai tratar de quê? Bem, vamos lá? Aqui estão, em primeiro lugar, os reis, pela cronologia, em razão da monarquia estar junta. Davizinho, amplia, por gentileza, para que o povo possa ler melhor. Tá bom? E aí depois volta o slide. Tudo começou com Saul. Saul morre. Aí tem um período que lá na parte norte fica Isbosete, também chamado Isbaal, filho de Saul,
que assume o trono com 40 anos, porque Abner, seu tio, o coloca como rei. E aqui na parte de baixo, Davi sai do meio dos filisteus, e Deus diz para ele vir para Hebrom. Então fica um rei no norte e um rei no sul. E fica as duas se bicando. Até que Isbosete morre, e Davi assume, e as 10 tribos do norte vêm servir a Davi. Depois de Davi, vem então Salomão. Volta o slide, vamos lá. Então você tem na monarquia unida 120 anos. Com Saul não foi tão bom. Com Davi, tudo muda. Mesmo assim foi um pouco difícil. Com Salomão, tudo cresce. E onde está o livro de 1 Reis? Está aqui, ó. É o final da vida de Davi. E é a história da monarquia dividida. História de Salomão, do capítulo 1 a 11, e do 12 em diante, da monarquia dividida. Aí, a partir daí, meu amado irmão, olha que interessante. Você tem nesse momento histórico, para você ver como Deus, mesmo diante de um povo que o recusou como Deus ainda é misericordioso, olha o tamanho do reino de Saul. Ele conquistou muita coisa sim. Agora vamos comparar o reino de Saul com o reino de Davi? O verde é o de Saul. O roxo é o de Davi. Olha o tanto que o território de Israel cresceu. Está vendo? Olha o tanto que prosperou. Salomão vem, e Salomão, além de concretizar as conquistas do pai, consegue aquela parte lá de cima. Olha o tanto que cresceu. Então é por isso que Jeuel disse no estudo, que com Saul, o reino se estabelece. Com Davi, o reino se fortalece e cresce. E com Salomão, o reino se engrandece. Não pense que isso significa que eles estavam vivendo à altura da vontade do Senhor. Não pense nisso. Olha que interessante. Você tem, infelizmente, Davi falecendo, Salomão falecendo. E Salomão termina a sua vida de forma horrível. E Deus diz, por amor a Davi, eu não vou deixar o reino cair. Mas vem seu filho Roboão, e o reino se divide em reino do norte, 10 tribos seguem. Um general que estava escondido no Egito, porque não tinha boa relação com Salomão, Jeroboão, e 2 tribos, Judá e Benjamim, seguem Roboão. A partir desse momento, irmãos, o reino se divide, e olha o que acontece. Está vendo ali? De amarelo, são os reis do reino do norte. De azul, são os reis do reino do sul. Como o primeiro vídeo nos falou, olha que interessante. O reino do norte começa com Jeroboão, e o reino do sul com Roboão. Eu troquei, tá bom? De amarelo é o reino do sul, e de azul o reino do norte. Você está vendo que uma hora, sempre vai ter um rei lá e um rei cá? O que o rei do norte, o primeiro rei, Jeroboão, fez de cara? Para que ninguém desça a Jerusalém, já vamos levantar ídolos e altares e templos aqui, no norte, para ninguém descer. Irmãos, olha a continuidade. Davi, parece que
Voltando aqui. Você está vendo que o azul para? E o amarelo continua? O azul para em 722. Amplia Davi. Quando a Síria vem e domina a capital do Reino do Norte. Queda de Samaria. Queda de Samaria. Mesmo os profetas avisando. Pode tirar Davi. Eu vou retornar. Me faz agora um favor, filho. Amplia. Amplia. Por gentileza. Bota só no amarelo. Olha que interessante, ó. Vai descendo. Obadias, Joel, vai para o azul. Ali estão os reis, ó os profetas, ó. Sobe, filho, sobe. Vai para o canto, meu amor. Não, é o canto do azul. Você está entendendo que quando os 3 primeiros reis do Reino Norte se levantaram, o Império Assírio começou a se erguer. E que o Império Assírio vinha dominando tudo. É como se Deus dissesse: vocês vão se converter? Vocês vão se voltar para mim? E Deus falou com o Reino do Norte. Deus falou por intermédio do profeta Elias. Pode abaixar, o Davi. Depois com Eliseu. Foi a época de Acabe, etc. Depois o profeta Jonas e Amós. Deixa eu partir para o próximo, filho. E aí você amplia. Deus falou por intermédio de Jonas, Amós, Oséias. Mas os 19 reis não ouviram. Não ouviram. Caiu na mão dos assírios. E nunca mais se levantaram em 722. Não teve um rei. Não teve um rei de Israel que servisse ao Senhor. Nós vamos estudar todos na leitura bíblica diária. E só vem dizendo que foram como Jeroboão. Ou seja, o primeiro rei do norte é referência de maldade, que foram como Jeroboão. E foi pior que seu pai Jeroboão. E foi pior que seu pai Jeroboão. Agora não pense que os reis do sul foram maravilhosos não, irmãos. Só 3 foram referência. Só 3. Eu creio que Acás, Josias, o terceiro eu esqueci agora. E olha que tinha profeta. Deixa eu voltar aqui. Amplie agora a parte amarela, Davi. Peraí, não. Voltei, isso. Amplie a parte amarela. Vamos lá. Olha lá, Roboão, né? Filho de Salomão. Há uma dúvida, mas a maioria dos intérpretes dizem que o profeta Obadias e o profeta Joel são dessa época. Continua baixando, filho. Olha o tanto de reis, tira agora, vou passar, e aí amplia a parte amarela de novo. Olha o tanto de profetas na época dos reis. Isaías, Miqueias, pode abaixar. Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, Daniel, Ezequiel. Opa, alguma coisa aconteceu. Adivinha o que aconteceu? Queda de Jerusalém. Tira, filho, deixa na imagem. O Império Babilônico veio
E em 587 Jerusalém cai. Mesmo com todos esses profetas avisando. E aí, na época da queda, Deus levanta outros profetas. E aí, vem, olha que interessante. Vou para o terceiro aqui. Amplia Davi, por gentileza. Aí, durante dias, não tem mais reis, e Malaquias foi o último grande. E eles caem, depois de cair na mão dos assírios, caem na mão dos babilônicos, é aquela imagem do leão ali, e depois do império Medo-Persa, depois o império grego, depois o império romano, e aí não tem mais rei. Eles aguardam então a vinda do grande rei. Pode retirar todo o slide, filho, centralizar agora em mim. Irmãos, o que é primeiro e segundo reis? É a história, literalmente, de todos esses reis, tanto do reino do norte quanto do reino do sul. O que é primeiro Crônicas e segundo Crônicas? É também a história dos reis do norte e dos reis do sul. Pastor, por que a gente então precisa de 3 livros para contar a mesma história? Porque esse período é tão significativo para Israel, que assim como Cristo foi extremamente significativo, e nós precisamos de 4 autores para entender Cristo, para entender estes reis, nós precisávamos de 3 livros, para a compreensão completa de todos os reis. Então não pense que Crônicas está repetindo, não, Crônicas está ampliando aquilo que está em Samuel e Reis. E quando você junta, você tem uma visão completa. E quando você tem uma visão completa, você chora. Porque dos 20 reis que o reino de Judá teve, somente 3 serviram a Deus. E você sabe o que significa um rei não servir a Deus? Abra comigo no Salmo 72. Salmo 72 é importantíssimo nesse momento. O rei não era o representante. O rei não era o representante. E Deus passou a tratar Israel em razão do rei que tinham. Não abandonaram o Senhor, rei. E Deus, rei. Vamos lá? Salmo 72. Acompanhe comigo, olha que interessante. Ó Deus, isso aqui é um pedido. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos, a tua justiça ao filho do rei. Por quê? Porque se o rei tem o juízo e o filho do rei a justiça, estão servindo a Deus e o povo é abençoado. Se não tem, versículo 2, ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Se o rei não tem a Deus, não tem justiça para o povo e o pobre está lascado. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Olha que fantástico. Um rei segundo o coração de Deus traz para dentro do país paz. Tendo paz, a economia prospera. A economia prospera, tem comida para todo mundo e vida para todo mundo. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado, quebrantará o opressor. Se o rei é justo, aquele que comete injustiça, cadeia. E o necessitado, misericórdia. Versículo 5. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, e de geração em geração o rei tem moral.
E olha que coisa fantástica. Descerá como chuva sobre a erva ceifada, como chuveiros que emudecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, abundância de paz haverá, porque o justo floresce. Porque aquele que vive os retos caminhos, tem o rei que o protege. A justiça floresce, a economia floresce, a paz floresce, o desemprego é menor. Olha que fantástico! Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades. E aí continua, trazendo tudo aquilo que é benefício, quando um rei é justo e serve a Deus. Irmãos, Salomão só não fez o povo sofrer, porque Deus amava Davi. Mas de Salomão para frente, o povo teve a noção exata do que é o sofrimento. Então, os livros de reis são livros que vão descrever, irmãos, quando você estiver estudando um por um dos reis, e os irmãos forem falando, vai descrever gente que está no poder e que é tirânico, que é maligno, que é sanguinário. Alguns textos você vai olhar e vai dizer assim, meu Deus do céu, como é que um indivíduo desse faz isso? Mas ao mesmo tempo que descrevem homens desse jeito, descreve um Deus absolutamente amoroso e misericordioso, e tardio em se irar. Porque a promessa dele de que os povos viriam e dominariam e acabariam com tudo, demorou. Demorou, irmãos. Primeiro para acontecer no norte, e no sul tiveram mais chance ainda de se converter a Deus. Só que o rei mais iníquo de todos estava no sul, Manassés. Então, ao mesmo tempo que você vê homens tirânicos, sanguinários, horríveis, você vê um povo sofrendo, mas você vê um Deus de misericórdia aguardando que ouçam a Ele. Pastor, como é que Deus falava? Fácil. Por intermédio dos profetas. Então, estudar o livro de Reis é fantástico, é simplesmente inigualável. Por quê? Porque estudando o livro de Reis, é a sequência de Samuel, e depois Crônicas, fecha tudo. E aí eu posso abrir um por um dos profetas, é só colocar o profeta no momento histórico correto, do rei que ele estava, que você vai entender a profecia. Olha como fica fácil. É perigoso você pegar os livros proféticos e tentar estudá-los fora do contexto histórico. Agora, para entender o contexto histórico, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Entendendo esses livros juntos, porque eles são imagens diferentes do mesmo rei. Então, cada um daqueles reis está em cada um desses livros. Você junta a imagem deles, você tem um retrato completo. Tendo o retrato completo, você consegue entender as profecias e o que Deus estava falando. Deus não deixou de falar e alertar. Deus não deixou de falar e alertar. Agora, o mais bonito de se ler tudo isso é que Deus teve que descer para se tornar rei. Você acredita nisso? Ouviu o que eu falei? Deus teve que descer para se tornar rei.
Ou seja, quanto mais você estudar os reis, e quanto mais você verificar tudo que a Bíblia espera de um rei, você vê que nenhum deles foi perfeito, nem Davi, mas que quando Cristo vem, e você olha o Evangelho, o mesmo Deus que foi impiedoso ao levantar homens para escrever tudo sobre os reis do Velho Testamento, é o mesmo que levanta homens para escrever sobre o rei do Novo Testamento. Deus desce, Deus se torna rei. E por isso que depois de Cristo, nenhum outro rei se levanta. Deus desce e se torna sumo sacerdote. Por isso que depois de Cristo, nenhum outro sumo sacerdote se levanta. Deus desce e se torna profeta. Por isso que depois dele, nenhum outro profeta se levanta. Em Cristo, Deus se manifesta à humanidade. E é lindo quando você pode comparar todos os reis com Cristo, porque você já sabe o que está nos esperando. Primeiro no milênio, 1000 anos de reino dele. Depois na eternidade, o resto dos tempos e dos tempos sem fim com ele. E olha aqui, então, eu estou te dizendo, para entender perfeitamente Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, indo até o Apocalipse, você tem que entender todo esse processo histórico aqui. Para entender as profecias do Apocalipse, tem que entender as profecias desses profetas. Por incrível que pareça, se você nunca pensou, 80% do Apocalipse está nas profecias do Velho Testamento. É um segundo nível de estudo do Apocalipse. Nós vamos chegar lá. Nós tivemos um primeiro nível com a leitura bíblica. Nós vamos chegar no segundo nível. Depois que nós terminarmos o Velho Testamento todo, aí sim a gente vai voltar para o Novo Testamento e aí sim nós vamos poder ensinar o que queremos. Aí dá para aprofundar. Irmãos, que coisa fantástica. E ele se torna eternamente rei. Sem deixar de ser Deus. E um dia todas as nações, tribos, línguas, povos, se dobrarão diante dele. E dirão que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então estudar as histórias drásticas desses reis, só me faz depois abrir Mateus, Marcos, Lucas e João e dizer, ele é incomparável. Ele é inigualável. Ele é extraordinário. E o que nós vamos fazer? Com muita calma. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, leitura bíblica diária. Joel está com Salomão no início do seu reino. E nas quartas, aprofundamento. E nós vamos conhecer esse período tão desconhecido, terrivelmente desconhecido, quase não anunciado, quase não pregado, quase não discernido. E conhecendo isso, irmãos, quando a gente conhecer, a gente quando olha para Cristo, aí sabe que, meu Deus do céu, assim como a gente lendo Levítico hoje, a gente só olha para Cristo. A gente lendo Gênesis só olha para Cristo. Êxodo só olha para Cristo. Cada parte a gente só olha para Cristo. Amados irmãos, depois de estudarmos estes livros, nós veremos o quanto o Senhor é bom. A bondade dele é tão grande
E ele tinha chamado Israel para ser o exemplo de todos os povos. Deu tudo errado. E ele sabia que ia dar errado. Aí ele mesmo desce para resolver todas as coisas. E Deus se torna rei de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. E o seu reino não terá fim. Os pálidos tipos de reino e governo de hoje passarão. Ele nos arrebatará. Surgirá aquele que tentará enganar o mundo, trazendo o seu reino, que é o anticristo. 7 anos. Depois o Senhor desce. E 1000 anos. 1000 anos. Ele trará o verdadeiro reino. E depois o reino eterno. Porque seu reino não terá fim. Senhor meu Deus, nós te louvamos pelo livro de Reis. Nós já te louvamos, ó Deus, pelo livro de Samuel, como foi maravilhoso, como tu usastes cada um dos teus servos maravilhosos. Agora, Senhor, nós queremos continuar a aprender o livro de Reis, e aprofundar, e aprofundar, e aprofundar, sempre tendo em mente tudo isso. Sempre tendo em mente que a monarquia não foi, Senhor, desejo teu. A monarquia foi permissão tua. Tu, Senhor, desejavas ser o grande rei. Eles te rejeitaram. E depois de muito sofrimento, quando tu viestes, eles não te reconheceram e te rejeitaram. Mas nós, Senhor, nós cremos em ti. Nós te aceitamos de todo o nosso coração. Tu és o nosso rei. E nós cremos na tua palavra. Tu és perfeito rei, tu és rei amoroso, tu és rei digno, tu és rei benigno, tu és rei descrito, ó Deus, lá em Deuteronômio, e tu és rei descrito no Salmo 72, tu és o nosso grande rei. E nós, teus súditos, e nós te aguardamos, para te servir, ó amado Cristo, pelos séculos dos séculos sem fim. Louvado seja o teu nome, para todos sempre. Obrigado pela oportunidade de começarmos a entender esta preciosa porção da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é tão verdadeira que cada um dos erros, injustiças e malignidade foram expostos, para que quando tu surgisse, ó Deus, viesse uma luz tão grande, que nós pudéssemos identificar, o Rei chegou. Louvado seja o teu nome. Nós não vivemos na época dos apóstolos, mas nós cremos. E tu dissestes que bendito era aquele que creria mesmo não vendo. De todo o nosso coração nós cremos, ó grande Rei. Agora nos perdoe. Nos perdoe por ainda querer viver uma vida de insubmissão. Nos perdoe por querer ainda viver uma vida não de devoção e obediência, mas de distância. Nos perdoe, Senhor, se cada dia, em algum momento, não fomos submissos e obedientes. Oh, nos perdoe. Tem misericórdia de nós, para que nós possamos viver à altura da tua majestade e da tua glória.
Ajuda-nos a te honrar com o falar. Ajuda-nos a te honrar com as nossas ações. Ajuda-nos a te honrar com nossos pensamentos, com nossa vida. Nós nos entregamos a ti, ó grande Rei, amado Senhor, poderoso, e te louvamos. Amém e amém. Ainda bem, irmãos, que Jesus já tinha avisado que ia esconder tudo isso dos grandes e ia anunciar aos. Que bom que nós estamos no meio dos pequeninos. Vamos louvar a Deus.